Oi, gente, tudo bem? Eu tava aqui sentada no meu sofá, assistindo uma palavra e pensando algumas coisas, né? E o dia de hoje foi um dia bem atípico. Atípico assim, porque não deveria ser sempre assim, mas geralmente é o que acontece, né? As coisas acontecem assim. E eu tava refletindo aqui em tantas coisas que eu ouvi ontem e ouvi hoje, né? Porque às vezes as pessoas querem ajudar e aí traz uma palavra. E aí quer nos dar uma palavra de conforto, de exortação, de auxílio. E a gente entende o amor e o carinho de todos, né? Mas eu tava aqui refletindo porque uma, uma colega minha, que fazia tempo que eu não falava com ela, a gente tava conversando, e aí ela disse uma coisa muito interessante pra mim. Ninguém sabe o que a gente passa. Só a gente. Só a gente sabe o que a gente passa no nosso dia a dia. Só a gente passa no que a gente no decorrer, né? No nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso ministério. Por mais que a gente tente explicar, às vezes, né, eu tenho uma mania feia de ficar falando as coisas e aí as pessoas sempre me interpretam mal, porque às vezes a gente quer compartilhar até mesmo alegrias, né? Mas às vezes até as nossas alegrias incomodam um pouco. E aí as nossas tristezas, as pessoas sempre têm aquela receita de bolo, aquilo que você tem que fazer, orar mais, jejuar mais, tenha fé, né? Aquilo que a gente já sabe, né? E eu acredito em tudo isso, né? Mas eu tava pensando aqui, sabe, gente? O Senhor, ele é um Deus muito justo, verdadeiro, é o maior, é o que é sensacional, é o fantástico, é o poderoso, né? E às vezes a gente se pega, caramba, né? A gente tá precisando disso, tá passando por isso. Ai, o deserto aqui, uma luta ali, um gigante. E aí a gente esquece, né, do poder de Deus. A gente esquece. Gente, olha, não vem dizer que é fácil que não é. Não é. Depender, esperar, não é. E eu vivo nesse alto e baixo, sabe? Crendo no Deus que pode todas as coisas, crendo que Ele tem o controle da minha vida, mas ao mesmo tempo, né? As coisas do dia a dia, as contas chegam, gente. As contas chegam pra pagar, o aluguel vem pra pagar, o armário fica vazio. E a gente, como ser humano, é normal, a gente se entristece, a gente não quer passar por isso, né? E muitas vezes, às vezes as pessoas não entendem, né? E assim, a gente é muito grato, né, pela provisão que o Senhor manda através de pessoas. Mas às vezes uma cesta básica não dá pra gente comer, sabe? A gente agradece quando alguém vem com uma cesta básica, abençoar a nossa vida. Glória a Deus por isso, mas não é suficiente. E eu acho que para quem estiver passando de certa forma aqui uma necessidade, ou estiver passando algum deserto, alguma prova, alguma coisa, vai entender o que eu tô falando. A gente é grato porque, poxa, a gente teve o que comer. Você tem um arroz e feijão. Mas, gente, é difícil fazer um arroz sem ter um alho ou um óleo, né? Ou é difícil, às vezes, você não ter um pão. Você tem o café, mas às vezes você quer tomar um café com pão. Ou às vezes você até tem um pão ou uma bolacha, mas não tem o café. E você tá tão acostumado a tomar o café, né? Às vezes você quer lavar o seu cabelo com shampoo e só tem sabonete. Ai, glória a Deus pelo sabonete. Mas a gente quer um shampoo, a gente pode querer. E às vezes o que me deixa chateada não é o fato das pessoas trazerem palavra de exortação ou de consolo pra gente, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida é consequência de erros nossos mesmo. A gente às vezes erra tentando acertar. A gente erra tentando acertar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito de tenta, não deu certo, tenta de novo, não deu certo, tenta de novo. Isso é natural. Glória a Deus pela minha vida, que eu tento todo dia. Eu sou aquela pessoa que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Eu termino o dia chorando porque eu não consegui, porque não deu certo, mas de manhã eu tô levantando, tô tentando de novo. Já fui cabeleireira, já fiz crochê, já tive estamparia, já trabalhei fora, já... Não importa. Amanhã eu vou tentar de novo, e de novo, e de novo. E seja o que for que Deus mandar eu fazer na minha vida, eu vou fazer. Ah, mas você é louca! Fechar sua empresa? Como assim? Em 6 meses? Acabou tudo. Eu sei o que houve. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei para onde Ele tá me levando. Então, gente, se a gente não tiver uma palavra ou se a gente não puder ser bênção na vida daquela pessoa, é melhor se calar. Eu sei que Deus vai fazer na minha vida. Eu sei que Deus vai surpreender muita gente, muita gente. E eu não tô aqui para provar nada pra ninguém. Eu não estou aqui para provar nada pra ninguém. Tenho vivido lutas. Tenho conversado com irmãos que têm passado por lutas, lutas grandes. Que quando a gente ouve, a gente fala, nossa, o que eu tô passando é fichinha. Mas dentro da nossa necessidade é a nossa dor. E a gente respeita a dor do outro e a gente respeita a nossa dor. E tá tudo bem. E vai passar essa e virão outras, porque faz parte da vida. Mas, cuidado quando você for levar a palavra para alguém. Porque às vezes, ao invés de você dar a mão e levantar, você pisa um pouquinho mais. Você aperta no chão um pouquinho mais. E quem tem estrutura e está firmado no Senhor, suporta. Mas alguns não estão tão firmados assim. E cai. E eu estava aqui refletindo que não importam as circunstâncias. Eu adorarei o meu Deus. Eu louvarei o Deus da minha salvação. A palavra dele me disse que eu vivo nele, que ele tem o controle da minha vida e não importa o que aconteça. Eu creio que isso vai acontecer, mas eu tenho o direito de chorar. Eu tenho o direito de dizer não. Eu tenho o direito de não querer levantar da cama naquele dia. Eu tenho o direito de falar, tô cansada, porque eu sou ser humano. Eu não vivo de hipocrisia. Eu não vivo de fingir para as pessoas que tá tudo bem se não está tudo bem. A Bíblia diz, compartilhe os seus fardos com os seus irmãos. Compartilhe a sua necessidade com os santos. Mas a gente tem que saber com quem a gente fala realmente. Eu não tenho vergonha de dizer que, assim como muitos dos meus irmãos, passam por lutas, passamos por desertos, mas a gente não permanece nele. Eu vou dar a volta por cima. E esse vídeo aqui é para deixar gravado que eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho um Deus em que me ordena e eu obedeço, independente das circunstâncias. E por mais que o cenário mostre o contrário, eu creio no Deus da minha salvação. Eu sei que eu vou chegar onde Ele disse que eu vou chegar. Eu sei que eu tenho vivido para um propósito que Ele tem para minha vida. Eu não vivo em vão. Tem um propósito na minha vida, assim como tem um propósito na sua vida. E é sobre esse propósito que a gente vive. É sobre a palavra de Deus que a gente vive. Não importam as circunstâncias. Se você não quer ouvir o seu irmão, se você não quer ouvir a ladainha do seu irmão, a reclamação do seu irmão, se você tá bem, glória a Deus pela sua vida. Se não tem o que dizer, não diga nada. Só ore. Mas não critique. Porque o mundo dá voltas. É de altos e baixos. Um dia a gente está lá em cima, um dia a gente está aqui embaixo. E assim como Paulo diz, eu sei viver na abundância, sei viver na escassez. Bendito seja o nome do Senhor. Em Jó, o que Jó disse? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é Ele que permite. É Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que faz o que é melhor para nós. Ele sabe o que é. Mas Ele me dá o direito de ser filha.
e de chorar, e de me entristecer, e de não querer atrasar o aluguel, e de não querer pagar uma conta atrasada, e de não querer que o meu armário fique vazio, assim como muitos irmãos que estão passando pelas mesmas coisas. Pessoas até que não são da mesma fé, que passam por lutas, por dificuldades, pessoas honestas, que trabalham, que se esforçam e que muitas vezes as coisas não dão certo, que querem fazer a coisa certa. A gente tem o direito de chorar. A gente tem o direito de deitar no colo do nosso pai. A gente tem o direito de ter um amigo e deitar a cabeça no ombro desse amigo e desabafar. Se você não pode ser esse amigo, tá tudo bem. Não critique. Porque o dia em que a palavra de Deus se cumprir na minha vida, todos verão. Eu tenho falado sobre o processo que eu tenho passado. E nesse processo, é Deus que comanda. E muitas vezes, atitudes de obediência que eu tive vai parecer loucura para os outros. Mas o Senhor me falou. Ele disse que as pessoas achariam loucura, que achariam absurdo. Como assim? Você vai fechar a empresa? Eu fechei a empresa. Só eu sei o que eu passei ali dentro. Só eu sei o que não estava mais dando certo. Só eu sei o desgaste que eu estava. E eu optei pela minha saúde. E eu tô viva e eu vou trabalhar. E um dia eu vou ter uma oportunidade. E um dia eu vou conseguir uma oportunidade. Seja na prestação de serviço, seja num emprego CLT, seja vendendo coxinha, seja fazendo crochê. Não importa. Deus me deu habilidades e eu vou usar. Mas hoje o que eu tenho aprendido é que eu não vou tomar decisão sem o Senhor me conduzir. Porque todas as vezes que eu tomei decisão pelas minhas forças não deram certo. Então eu vou esperar no Senhor. Mesmo não querendo, mesmo chorando, mesmo reclamando, mesmo dando uma de filhinha revoltadinha. Ele é o Deus que conhece meu coração. E o que eu quero é obedecer. E eu vou obedecer independente do que dizem, do que pensam. E quando eu chegar lá, servirá mais uma vez de testemunho. Porque o Deus que eu sirvo é maior do que o Deus desse mundo. É muito maior. É o Deus poderoso, que tem o controle da minha vida na palma das minhas mãos. Então eu deixo essa palavra para você que tá passando por luta, que só você sabe, que muitas vezes você vai abrir a sua boca para desabafar, para tentar colocar um pouco que tá te destruindo por dentro para fora, para aliviar. E ao invés de você receber uma palavra de bênção, você recebe uma crítica. Mas use essa crítica para te levantar. Traga à memória aquilo que te dá esperança. O nosso Deus é o Deus do impossível. E o que ele disse vai acontecer. Seja o que for, vai acontecer. E assim como a palavra dele diz, nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai me separar do amor de Deus. Eu espero em Deus que você passe por essa fase. E para você que não tá passando, que você seja generoso, bondoso, que abençoe a vida do seu irmão com uma palavra, com um ombro amigo, com consolo, né? Não precisa ser dinheiro não, gente. Sabe? Muitas vezes quando a gente abre a boca para falar, a gente não tá pedindo dinheiro não. A gente tá pedindo apoio, sabe? Às vezes, naquele momento a gente tá tão destruído e às vezes uma palavra, mesmo sendo igual ao que a gente já sempre ouviu, traz um alívio, traz à memória o que dá esperança. Faz com que a gente continue e viva mais um dia e mais um passo, um dia de cada vez. Certo? Essa palavra é o que eu tenho para deixar para vocês. Nem sempre as coisas vão dar certo. Nem toda guerra a gente vai ganhar. Nem toda batalha a gente vai vencer. Mas, como eu ouvi uma frase uma vez, que eu não me lembro de quem, mas eu ouvi. Eu li o último capítulo da Bíblia. Eu li.
Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu vou confundir o inimigo. Deus te abençoe.